Olá pessoal, tudo bom? Essa nossa aula ela é muito legal e interessante. Por quê, professora? Porque a gente vai falar dos princípios. Primeiro, eu tenho que fazer você entender o seguinte, que os princípios que estão no direito administrativo, eles têm base constitucional. Então, os nossos princípios, eles são princípios com base constitucional. Eles se encontram onde? Onde é que eles estão localizados? Eles estão no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ou seja, aquela lá que a gente conhece como Constituição Federal. Então, a administração pública, a sua base está no artigo 37 caput. Lá ele vem falando da administração pública e ele traz já de cara 5 princípios. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a eficiência, ela só veio a pertencer ao texto constitucional depois da emenda constitucional 19 de 98, que foi a grande emenda que a Constituição teve. Tá ok? Nós temos também os supraprincípios. Nós falamos um pouquinho deles na aula passada, que é o princípio da supremacia do interesse público. E outro princípio também muito importante é o da continuidade do serviço público. Sem deixar de falar da indisponibilidade do serviço público. Ele não é disponível, você não pode dispor. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Sobre os princípios expressos. O princípio da legalidade, ele quer dizer o quê? Que é o nosso primeiro princípio, que se você olhar as letras, ela forma a palavra limpe, o L de legalidade. Ele quer dizer o quê? Ele significa dizer que a administração pública somente pode fazer aquilo que a lei diz que ela pode fazer. Diferente da gente, a gente pode fazer o que quiser. Você pode ir de manhã ao shopping, à tarde à praia, você pode passar o final de semana trabalhando, você pode estudar, você pode trabalhar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque não está proibido em lei. Eu só não faço aquilo que a lei proíbe. Se a lei disser, olha, você não pode fazer isso, ali eu não posso fazer. Já a administração pública não. Ela somente pode fazer o que a lei diz que ela pode. Tranquilo? Vamos para o I, né? Do LIMP, o I é impessoalidade. Professora, impessoalidade é um pouquinho complicado para eu entender. Eu vou dar aqui 2 exemplos que você não vai mais esquecer. Sobre impessoalidade. Quando a administração pública ela quer contratar seus servidores públicos, ela faz o quê? Concurso. O concurso ele não vai contratar o José ou a Maria. Ele vai contratar quem? Quem tirar a melhor nota. Quem ficar dentro das vagas. Quem tiver uma boa colocação. Independente de ser o José ou a Maria. Ele não pessoaliza aquela contratação, diferente da empresa privada que você leva o currículo, faz uma entrevista e você vai ser contratado. Na administração pública não, é impessoal, certo? Então o concurso, a base do concurso é o princípio da impessoalidade. Outro exemplo é a licitação. Por quê? Porque a administração pública vai contratar o vencedor e não a empresa X ou Y, e sim aquele que tiver, né, a melhor proposta para a administração pública. Tranquilo? Ficou melhor a ideia de impessoalidade? E a moralidade? A moralidade é o mais claro e o mais difícil de se observar. Por quê? Porque a moral é um sentimento intrínseco do ser humano. Você sabe quando vai fazer uma coisa errada, você tem aquele sentimento, será que eu devo fazer? Então, é isso que traz, né, aquele sentimento daquilo que é moral. Lembrando que, mesmo estando dentro da lei, pode ser que não seja moral. Então, a administração pública ela tem que fazer o que está na lei, sempre observando se é moral ou não, certo? Publicidade. O princípio da publicidade, que é o P do nosso LIMP, ele fala de quê? Que os atos da administração pública, eles devem ser públicos, exceto, né, ele pode ser sigiloso se for para preservar a segurança nacional, se for para preservar o direito de alguma situação, algum indivíduo. Então, em raros casos, pode ser sigiloso, mas a grande maioria, que até é redundante, dos atos da administração pública, eles são o quê? Eles são públicos, eles devem estar em algum local para a gente ter acesso. Hoje, principalmente, a gente tem acesso, como alguns gostam de chamar, alguns doutrinadores,
você tem acesso nos sítios eletrônicos, que são os sites, tá bom? Você tem acesso a todas as informações da administração pública. E o E, que é o princípio da eficiência, que foi o princípio que entrou depois, né, não veio já na Constituição originária, ele veio na Emenda Constitucional 19 de 98. A eficiência, ela diz o quê? Que a administração pública, ela tem que ser eficiente, porque não adianta eu lhe entregar um serviço, não adianta eu lhe entregar um processo, um serviço, seja o que for, se passar muitos anos, porque perde o objeto, perde o interesse. Tá? Então essa eficiência veio em 98, no ano de 1998, e desde então faz parte da administração pública, sendo mais observada de uns poucos anos para cá. Dos supraprincípios, a supremacia do interesse público sobre o privado, a gente já conversou, ele é muito tranquilo, significa que a administração está num ponto vertical ao indivíduo, ou seja, ela está acima do indivíduo. Por quê? Porque ela busca o bem comum e a coletividade. A indisponibilidade do serviço público significa o quê? Que o serviço público ele não é disponível, você não pode dispor, você deve fazer o que tem para ser feito, você não pode retirar valores, dispor do serviço, você não tem opções. Na grande maioria, que novamente é redundante, acontece o quê? Não há discricionariedade, você tem que fazer aquilo que deve ser feito, então vai se pautando sempre no interesse do coletivo. E nosso último supraprincípio, que é a continuidade do serviço público. O serviço público ele não pode parar. Ele é público, é para a sociedade, é para os indivíduos, é para todos nós, e ele não pode cessar totalmente, interromper por um todo. Ele tem sempre que ficar um pedacinho dele funcionando, mesmo observando o direito de greve. Tranquilo, muita informação, e aí você complementa com o nosso e-book, tá certo? A gente vai se encontrar onde, pessoal? A gente se encontra nas próximas aulas.